Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem? Fala pessoal, tudo beleza? Quem fala é Joaquim. Hoje a gente vai ter mais uma live de terça, dessa vez com o Eric, o investidor da Arábia. Tranquilo? Tô aqui chamando o Marco e o Eric para entrar. Fala pessoal, boa noite. Boa noite, olha só o mestre aí entrando. E Marco, boa noite. Olha, se não é ele, quem que é? E Marco, tudo Eu. tranquilo? Eu tô ouvindo a minha voz, meu. Ah, é? Deixa eu tentar tirar o fone então. Será que Fala é aí de isso? novo. Alô, alô? Oi, Alô? Ah, melhorou, melhorou? hein? Melhorou. Tá voltando? Ah, então ótimo. Devia ser meu fone então. David Martins também está por aí passando. Vou mandar um abraço para David Martins. E hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre investimentos internacionais, principalmente. Até o Fazendo Arte com o Pedro está por aí. O famoso Pedro Saravalli. Olá. Opa, Como aqui está, surgiu Marco? aqui, acabei de convidar o Eric. Maravilha. O Alex comendo um pão de queijo da manhã, né? Agora, da reunião da Taurus, que aconteceu há 14 horas atrás. Enquanto isso, a gente vai falando aqui. O Mago Chester, hein? Vamos começar o nosso bate-papo aqui. Opa, Olha, se não é Opa, ele, boa quem que noite. é? tudo bem? Oi, desculpa a Ah, demora, gente. Peço desculpas aí. Tava apanhando aqui do meu celular. E aí, Marcos, tudo bem? que é isso? Ah, prazer, hein, meu? Caramba, Prazer. que honra ter você aqui. Que isso, a honra é minha, pô. Quando você me convidou, eu falei, opa, claro, vamos marcar. Acho que foi no começo, no finalzinho de dezembro, né? Que eu tava viajando, mas eu falei, não, vamos deixar já agendado para janeiro que eu apareço com toda certeza, né? Então, fico muito feliz pelo convite. Olha Obrigado o você pessoal chegando aí, ó. pela presença. Todo mundo por aí. Cara, antes de começar a colocar lenha na fogueira, a gente primeiro sempre fala assim, cara, vamos conhecer mais quem que é o investidor das Arábia, quem que está por trás, e falar um pouquinho do seu perfil, né? Sim. Até pouquinho, você pode ir já direto ao ponto, no sentido assim, você não gosta do Brasil, gosta do Brasil, enfim. Já É, fala, conta um pouquinho pra gente aqui. muita gente acha que eu não gosto do Brasil, mas não é, hein, galera. Não leva no pessoal, eu não gosto. Eu gosto do Brasil sim, né? Na verdade, pô, eu amo o Brasil, né? Minha família tá no Brasil. Então, quem não me conhece ainda, prazer, né? Meu nome é Eric, o investidor das Arábia. Moro aqui na Arábia, né? Marquei aqui a live 1 da manhã aqui na Arábia, mas eu já tô acostumado, viu? Então, fique tranquilo, né? Esse fuso aí é meio complicado. Então, eu já tô acostumado a fazer live 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, né? Eu moro aqui na Arábia Saudita desde 2017. Desde então, também invisto no exterior, né? Comecei em 2017 a investir no exterior, né? Quando o dólar estava caro a 3,10, né? E Uhum. lá na época o dólar já estava caro, né? O pessoal falava que o dólar estava caro. E aí eu vi na prática, né? Coloquei minha pele em risco, né? Eu vi o porquê era necessário um investidor não ficar somente, né? Com todo o seu patrimônio investido no Brasil, né? Claro que o Brasil tem oportunidades, né? E eu continuo investindo no Brasil, principalmente aí para quem visa uma carteira de aposentadoria,
né? Uhum. Mas a gente também tem que olhar uma parte de crescimento, de segurança, e o mercado americano, ele faz muito bem isso, possui excelentes empresas, né? E desde então eu venho mantendo, balanceando o meu patrimônio para ter um pouco de Brasil, mas também ter um pouco de exterior. E isso está se provando com o tempo, né? Principalmente em momentos de crise, onde a gente vê que a Bolsa Brasileira acaba dando uma escorregada, você consegue se proteger tendo uma porcentagem do patrimônio exposto aí à moeda forte, que é o dólar, e também, né, investimentos internacionais. Começando pelas curiosidades, como é que você investe? Você investe por aí? Investe e abre conta nos Estados Unidos? Enfim, como é que você acessa? O mercado aqui, né, é bem iniciante. A gente tem uma bolsa aqui na Arábia, né, que é a Tadawul. É uma bolsa pequena, né, e é composta por empresas ou de financeiras, né, você tem bancos, você tem empresas de real estate, que é empreendimento, né, no setor imobiliário, grande também, e você tem empresas de energia, né, empresas de energia, digo, petrolíferas. Então, eu não me senti muito confortável com a bolsa daqui, né? E aí eu mando remessas, né, para a corretora internacional. Eu utilizo a Avenue, eu não sei se você pode falar ou não, mas eu utilizo uma corretora americana, né, para investir. Não, pode falar com certeza. Aqui somos 100% independentes e temos parceria em todos os lugares aí. Beleza. Então eu utilizo uma corretora internacional, né, mando remessas e eu vou fazer esse preço médio, né, que eu acho uma estratégia muito boa para quem tem medo de dólar. O dólar tá caro. Se você no longo prazo for mandando remessas constantes, você vai fazendo um preço médio, né? E eu mostro também isso daí para os meus seguidores, que desde que eu comecei a investir até hoje, eu sempre faço remessas e sempre tenho. E o meu preço médio do dólar ainda tá baixo, né? Então, isso daí também mostra que é uma estratégia muito segura. Você trabalha aí, você recebe recursos em que moeda? Por exemplo, como fica o câmbio? É muito curioso, né? Porque eu moro aqui, trabalho aqui, eu moro aqui na Arábia porque eu trabalho aqui, né? Eu não vivo de mercado. As pessoas acham que eu vivo de mercado. Não, eu faço porque eu gosto, né? Eu tenho essa mídia aqui que é o Instagram, tenho meu canal no YouTube, mas eu faço porque eu gosto, quis mostrar a minha vida aqui, né? E meus investimentos. Mas eu recebo na moeda local, né? Que é o Saudi Real, né? O legal, né, daqui da Arábia, provavelmente é igual outros países, você tem um contrato de trabalho, né? Então você não tem uma carteira de trabalho, sim um contrato, né? Então é muito menos burocrático. Acho que travou. Tinha dado uma travadinha. Acho que eu travei aí, não? Não, só repetir dos contratos, como é que é? Normalmente, eu acho que provavelmente muito parecido com os Estados Unidos, né? Outros países da Europa. Você tem um contrato, você não tem uma carteira de trabalho. Então, é muito menos burocrático, né? E o contrato, aqui, pelo menos na Arábia, comigo, é determinado em dólar, né? Então, você tem um contrato em dólar, mas aí eu recebo a conversão, né? Em Saudi Real, né? Que é a moeda local aqui da Arábia Saudita. Mas o câmbio é flat, né? Ele continua, é um câmbio meio que fixo, dado a reserva internacional muito grande da Arábia Saudita. Então o câmbio ele não oscila, né? Ele se mantém aí estável. Desde que eu cheguei, o câmbio é o mesmo praticamente, né? Então isso daí me traz uma segurança maior, né? E aí eu mando essas remessas aí ou para o Brasil, né? Se eu quiser investir no Brasil, né? Ou eu mando para o exterior. Antes de passar a última pergunta para fazer aqui eu passo a bola para o Joaquim. Como é que tá o preço da gasolina aí? Cara, subiu, vou ser sincero, subiu, né? Assim, desde que eu cheguei, vem tendo um incremento, mas ainda assim é um valor aí que não dá para comparar com o Brasil, por exemplo, né? Acabou pagando no litro aqui, porque aqui eles vendem também por litro, né? Em torno de acho que uns 2,20, assim, a gasolina bem pura praticamente, né? Então você gasta uns 2,20 numa gasolina de alta qualidade, né? 91, que é a inicial aqui na Arábia. Então eu não tenho o que reclamar, que é a terra do, eu posso falar pro pessoal aqui, não é a terra do Tesla, né? Eu vejo um Tesla, outro Tesla, mas aqui o pessoal, eles gostam de carro aí com motores acima de V8, né? Maravilha. Joaquim, fique à vontade, manda suas perguntas. Opa, Eric. Não, muito bacana aí sua trajetória e também assim entendendo um pouco mais da importância, até para passar para o pessoal, você está trazendo aí um portfólio diversificado, você busca investir em outras moedas,
Assim, existe um mix ideal de você ter moeda local versus moeda lá fora? Existe alguma porcentagem em sua carteira? Ou o importante é você manter essa exposição? Isso daí é muito pessoal, né? Porque depende muito do objetivo da pessoa, né? Se aquela pessoa ela quer ter uma renda passiva, né? Eu defendo muito os fundos imobiliários no Brasil, né? Eu acho uma classe de ativos excelente, principalmente para o brasileiro, porque ele vai receber um rendimento livre de imposto, né? Então eu posso falar, para mim é interessante ter 50% no exterior, mas talvez para aquela pessoa que quer uma renda passiva, talvez não seja o ideal ter esse 50% no exterior. Mas o que eu sempre falo para todo mundo, né, mesmo quem está começando com pouco dinheiro, é você ter uma exposição, né, mínima, né, a uma moeda forte, né? Se 10% do seu patrimônio você aloca numa moeda forte, porque isso vai te proteger do dia a dia, né? A gente está vendo aí o Brent subindo pra caramba, né? Subiu bastante hoje, acho que bateu preço acima de 2016, né? E aí isso daí influencia o quê? No dia a dia da pessoa, né? Aquela gasolina vai estar mais cara, né? Ou se sobe o outro preço de commodity, como a farinha, o pãozinho vai estar mais caro, né? Outros produtos derivados da farinha também vão estar mais caros. Então, ela tendo essa porcentagem em dólar, né? Vai proteger ela, porque aquela parte do patrimônio vai subir, né? Vai ter essa proteção. E não somente isso, né? Quando eu falo dólar, não é somente o dólar, mas também ativos dolarizados, ativos que vão gerando valor, né? Ao passar do tempo. Então você tem ótimas empresas e aí você vai estar exposto ao dólar e também a esse ativo no final das contas, né? Então é ideal você ter uma porcentagem pequena, mas essa porcentagem quem determina é o investidor, né? Mas qualquer um consegue, com $5 você já consegue investir no exterior, né? Uhum. Maravilha. E o pessoal estava curioso aqui no chat para saber o que você faz aí. Eu trabalho com tecnologia da informação, né? Caraca. Famoso conserta a minha impressora, né? Mas só que eu acho um segmento, tá? Para quem quer sair do Brasil, quem sonha em trabalhar fora, eu acho um setor muito interessante, né? TI, você tem diversas possibilidades, então também fica a dica para quem está pensando aí, não quero trabalhar com o mercado financeiro, eu gosto de investir. TI é uma possibilidade, é um caminho que você tem várias opções, tem muito estrangeiro aqui na Arábia, né? Tem muita gente trabalhando no departamento de TI, como outros países, né? Canadá, tem investidores aí que moram no Canadá, no Reino Unido, e também trabalham com tecnologia da informação, né? Então, eu acho bem interessante. E por isso que eu gosto dos Estados Unidos, né? A bolsa aí da tecnologia é os Estados Unidos. Uhum. E falando disso, o que você compra nos Estados Unidos? Você prefere mais Nasdaq, mais empresas de tecnologia, que também vem apanhando aí, né, nos últimos meses aí? Exatamente. Por isso que eu sempre falo para todo mundo, é sempre ter aquela diversificação inteligente, né? Mesmo que você tenha exterior, para você não ficar só exposto em tecnologia americana, né? Ou empresas de tecnologia. Porque você tem essa correlação, né? Então, uma empresa de tecnologia cai, as outras também vão seguir, né? Vai todo mundo para o mesmo buraco. No longo prazo é óbvio, né? Essa volatilidade, essas oscilações, elas acabam se dissipando no longo prazo, porque é uma bolsa muito forte, pelo menos historicamente, mesmo depois de crises, a bolsa ela vem se recuperando, né? Mas aí você tem que estar extremamente posicionado também em outros ativos, né? E aproveitar esses momentos, né? Então a gente vem falando, galera, desde 2021 a gente vem falando, ó, a bolsa está indo bem, a S&P 500 subiu 29% no ano passado, né? Mas já estava dado que o Banco Central americano, né, o FONC com o Fed, eles iriam aumentar, né, os juros 2022. Claro que antecipou, né, dado aí a inflação americana, antecipou essa alta, mas já era esperado. E aí o que você tinha que fazer, né? Não somente ficar exposto em tecnologia, mas também se expor em empresas defensivas ou aproveitar, né, essa alta de juros ou a alta de commodities e se expor a outras empresas ou ETFs, né? O pessoal está falando bastante de ETF, ou VO e VT, né? O Brimo falou aqui, que são ETFs. Então, se você não sabe escolher ações, você pode se expor a ETFs, você tem excelentes ETFs com custo muito baixo, ou empresas, né? Então, eu comecei a expor em empresas de energia, né? E também em empresas financeiras, comecinho de novembro de 2019. Majoritariamente, minha carteira tem mais tecnologia, mas eu também tenho outros ativos defensivos para também não ficar muito rendido, né? E ficar acompanhando o mercado. Uhum. Fizeram uma pergunta aqui,
Eric, em relação a techs chinesas, né? Você que gosta do setor, de uma forma geral, acho que também teve um desempenho aquém aí do mercado. Você acha que é a Exato. hora de comprar? Como é que você está vendo? É, eu sou aquele investidor um pouco mais arrojado, né? Uhum. E China, assim, para mim, né? Ela tem um potencial porque as empresas elas acabam entregando valor, gerando, né? Resultados, receita, lucro, né? De 2 dígitos, continuam crescendo, né? Principalmente as empresas de tecnologia chinesa. Mas 2021 não foi o ano da tecnologia chinesa, dado aí alguns riscos, né, políticos, riscos de intervenção do governo chinês. Então, o investidor ele tem que estar ciente, né, desse risco de intervenção, né? Então, eu estava até fazendo uma live agora um pouco antes, falei com o Zanin, né? E aí ele deu um exemplo bem simples. É igual você investir na Petrobras, né? Você tem uma empresa sólida, mas você tem que saber dos riscos também de alguma intervenção que possa acontecer, né? Então, é a mesma coisa com a China. Mas você tem ótimas empresas, né? Mas 2021 foi um ano que elas não performaram bem, né? Mas 2022, eu acho que o downside é muito menor do que o potencial de upside, né? De crescimento. Então, eu continuo, pelo menos na minha opinião, eu continuo, né, investindo em algumas empresas de tecnologia e eu acho que dá para ter um ganho, né? Mas assim, é mais para o longo prazo também. Eu nunca faço um investimento pensando, vou investir agora para daqui a pouco tirar o dinheiro. Não. É mais para frente, né? E eu sei dos riscos desse meio tempo de ter essas oscilações, né? Uhum. Perfeito. Joca, manda suas perguntas aí. Ô, Fique à Eric, e vontade. assim, pensando para começar a olhar essas empresas lá fora, de vez em quando essa informação acaba sendo um pouco dificultada, né? A gente já não tem um conhecimento de mercado financeiro muito difundido aqui no Brasil para as empresas Sim. locais e acaba sendo também complicado para as empresas globais. Claro que a gente tem aquelas que, enfim, estão atrás do celular, tá no por trás do computador, que aí todo mundo conhece. Mas como é mais ou menos a sua rotina, o seu dia a dia para passar para a galera? Você busca informação por onde, quais são os canais? E até também queria que você comentasse um pouquinho sobre, por exemplo, talvez a importância do inglês para analisar esse tipo de companhia. Boa pergunta, boa pergunta. Isso é um fator aí que acaba restringindo as pessoas, né, a investir no exterior, né? O problema da comunicação. É muito bom você saber inglês, né? E eu sempre falo para as pessoas, pessoal, se você que está assistindo a live, né, você não sabe inglês, né, aprenda inglês não por causa dos investimentos, e sim por causa da sua vida, né? Porque eu acho que é uma língua que já é necessária, né? Então, você tem que começar a dominar pelo menos o básico, né? Porque você vai fazer uma viagem, talvez no seu emprego, você tendo inglês, você consiga se destacar, né? Foi assim que eu vim para a Arábia também, né? O inglês foi um fator, né? Porque você tem que fazer entrevista e você tem que fazer entrevista em inglês, né? Então, isso é bom para a sua vida. Então, aprenda inglês. Para investir, o inglês, claro, ele vai te ajudar muito, né? Mas, hoje em dia, você tem várias ferramentas que te auxiliam na tradução, vamos assim dizer, né? Das páginas de internet. Então, eu gosto muito de utilizar o Seeking Alpha, né? Que é um site americano, onde você tem notícias, você tem os ativos, você tem todas as informações daquele ativo, seja balanço, seja o valuation, tudo em inglês, né? Mas aí se você utilizar, sei lá, um plugin, né? Ou o Google Tradutor, você consegue traduzir aquela informação e aí se você sabe de analisar um ativo no Brasil, não vai ser tão difícil você conseguir, né? Olhar as principais métricas, né? Então, eu acho muito interessante você ter inglês, mas não é o necessário para você investir, né? Mas se a pessoa ela não tem aquele conhecimento contábil ou de valuation, de como analisar uma empresa, o ideal é ela sempre começar, né, pelo menos no início, com o ETF, porque ele vai te reduzir esse risco, né? Você vai ter uma cesta diversificada, né? E lá você tem a terra dos ETFs, né? Mais de 2.000 ETFs. Então você vai diversificar, né, com esse ETF. Né? Você pode fazer uma carteira com 5 ETFs no máximo. E você já vai estar bem exposto aí em tecnologia, em empresas de valor, né, em ouro, por exemplo, até em criptomoedas. Você também já tem ETF lá no exterior de criptomoedas. Então, dá para ela começar com ETF. Então, quem está começando, quem quer aprender, comece com ETF para reduzir o seu risco. E aí, ao longo do tempo, você vai estudando, né? Porque leva tempo, né? A gente sabe, né? O Marcos aí está bastante tempo no mercado, sabe que todo dia está aprendendo alguma coisa, né? Então,
A gente sempre está aprendendo, a gente nunca sabe tudo. Então, aos poucos, você vai aprendendo e aí você vai pegando um pouco mais de confiança para começar a colocar outros ativos na sua carteira e começar a ter uma performance interessante, né? Bacana, Eric. Outra pergunta também que muitos investidores acabam olhando quando começam a olhar lá fora, e principalmente as grandes companhias, é um pouco de gap de valor mesmo nominal dos negócios. Então, assim, a gente está acostumado aqui no Brasil com algumas empresas grandes, né? Então, pode trazer na Vale, eu pegando aqui a Vale na casa dos 400 bilhões de reais negociando aí em bolsa. Aí Uhum. você pega a Tesla valendo 1 tri em dólar, Em dólar. né? Então, valendo mais de 10 vezes uma companhia que, assim, você para e vê, pô, a Vale é gigante, aí você fala, pô, a Tesla vale 10 vezes mais, né? Então, assim, eu queria que você explicasse um pouco essa percepção do investidor, né? Porque, assim, a gente entende que o setor de tecnologia é um setor que tem muito crescimento na especulação, mas aqui no Brasil é muito diferente, porque nossas empresas de tecnologia também não tangenciam essas grandes empresas É, lá fora. Então, eu queria que você explicasse um pouco essa percepção, porque você para pensar, caramba, 1 trilhão de dólar é muita coisa, né? Como é que uma empresa chega a valer isso? é verdade, né? Faz sentido. E por isso também que é interessante, né? Quando a pessoa vai fazer o stock picking, ela analisar exatamente se faz sentido, né? Se é racional, né? Uma empresa com esse valor, né? Se ela está gerando receita, se ela está gerando lucro, principalmente, né? Então, ela tem que pensar, né? Se vale a pena e se faz sentido ter aquele ativo na carteira, né? Por isso eu sempre falo, se você não sabe fazer um valuation, se você não sabe analisar um ativo, né? Por mais simples que seja você começar na sua análise, vai para o ETF. Por exemplo, você falou Tesla, né? A expectativa em cima de Tesla é muito grande, né? Então, o preço hoje ele está sendo justificado por uma expectativa futura muito grande, né? Então, se tiver qualquer fator aí no meio do caminho que não foi mapeado, né? O investidor ele pode acabar sofrendo justamente porque a expectativa já está lá em cima. Então, o preço daquela ação já está lá em cima. Quando a gente olha no todo, né? Pega a bolsa no todo, você vê que teoricamente não está tão caro, né? Porque se você pegar o PL da Bolsa Americana, está girando em torno de 29, né? O preço sobre lucro da Bolsa Americana, né? Do S&P 500. Ano passado estava 40, então assim, está menor do que antes. Justamente porque a grande parte das empresas, mesmo ela tendo esses valores extraordinários, ela também acabam entregando resultados extraordinários, né? Então, você vê que o lucro dessas empresas acabam subindo muito, né? E com margens grandes, né? Porque essas empresas de tecnologia, elas conseguem ter uma margem muito grande no lucro, né? Então, cada caso é um caso, né? Mas eu acho que para as grandes empresas, Microsoft, Apple, elas justificam bastante, né, o seu tamanho, né? Então, assim, pô, você tá no Brasil, mas você vê muita gente utilizando produtos da Apple, você vê ela em qualquer lugar do mundo, né? Então, assim, mesma coisa com a Microsoft, com os sistemas dela. Hoje a Microsoft desembolsou 70 bilhões, né, para comprar uma outra gigante. Então, você vê que uma empresa gigante papando uma outra empresa gigante, né? Então, essas empresas, elas possuem caixa, elas possuem, né, uma estrutura para suportar. Então, assim, eu vejo com bons olhos, né? Por isso que eu gosto do mercado americano. Você tem, mesmo empresas muito grandes, elas continuam crescendo muito, né? Isso traz um pouco mais de segurança também, porque o investidor ele pode ter um pouco mais de segurança, né? E acreditar naquela empresa que ele usa desde que ele nasceu, vamos assim dizer, desde que ele se conhece por gente, ele usa alguns produtos, né? Então, eu acho que justifica assim, mas tem que olhar cada ponto e cada caso especificamente. Uhum. Ô, Eric, falando um pouquinho dos bastidores aqui, qual que é, falando de uma forma simples assim, qual que é a pergunta que você mais recebe, né? Que você fala, pô, essa aqui todo mundo me pergunta, para a gente começar com as perguntas fáceis, né? Ai, meu Deus, o que me perguntam muito é o dólar tá caro, né? Assim, Exatamente. na vida, o pessoal sempre fala, não vou investir agora, vou esperar o dólar cair, né? É isso que eu sempre recebo, assim, muito, muito, né? E assim, faz sentido para aquela pessoa, né? Ela olhar aquele valor do dólar e falar, não, é absurdo, isso aqui tá absurdo, né? Mas o que eu falo, assim, não dá para você ficar tentando prever o dólar, né? Uhum. Quem sou eu, né? Eu falo, pô, cara, quem sou eu? Eu sou da Arábia, né? Eu tenho minha página aqui, eu sou uma pessoa comum, igual você. Eu não vou me dar o luxo de tentar prever onde que vai o dólar, né? Sim. Eu só falo o que eu falo pro investidor. Olha, você não pode ficar olhando pro dólar em si, porque é um fator que você não controla, né? Se você olhar historicamente, 2017, 3,10, 3,15, naquela época o dólar estava caro porque era o pico do dólar naquele momento, né? Depois foi para R$ 4, depois foi para 4,50.
eu não vou querer prever para onde que vai estar o dólar, mas estamos num momento, né, 2022, de eleições, a volatilidade ela pode aumentar muito, né, no câmbio, porque a gente não sabe quem vai ganhar, vai começar a ter pesquisas eleitorais, né. O que eu falo é, ignore o dólar, né, porque você não vai pegar, se a pessoa falar para mim, ó, Daz, eu vou investir 1 milhão aqui numa paulada só, né, aí é um fator que vale a pena você ver para onde que vai o câmbio, porque você vai colocar um valor muito grande de uma vez só. Se você vai, não, Daz, eu vou botar um dinheirinho aqui, depois mês que vem eu vou colocar mais um dinheirinho, depois mês que vem eu vou colocar mais um pouquinho. Então, ignora o dólar, porque você está fazendo um preço médio, né? Então, você não sabe quando vai estar amanhã, você não sabe quando vai estar mês que vem. Ignore o dólar e olhe os ativos que você quer comprar, né? Porque às vezes a pessoa ela espera, eu peguei isso daí na crise, né, que aconteceu em 2020. Uhum. A pessoa esperou, né, o dólar estava muito caro, só que a Bolsa Americana estava muito barata, né, quando teve a crise. A Bolsa Americana derreteu, né? Só que o dólar estava num patamar elevado. Se aquela pessoa ela esperou, né, para o dólar cair, para ela começar a investir, né, ela acabou perdendo uma alta muito grande da Bolsa Americana. Então, às vezes, não compensa você esperar o dólar cair de 5,70 para 5,60 e você perder uma alta grande de um ativo ou da Bolsa Americana, né? Então, olha sempre o ativo que você vai investir, né? Tá barato? Você acha que tá barato na sua opinião? Pô, então vai para cima, né? Porque você tem essa alta do ativo em si. E como eu falei, né? Sempre no longo prazo, quando você estica a linha de horizonte, você reduz o seu risco, porque você tem um período de horizonte maior aí para a empresa gerar valor, né? Uhum. Maravilha. O pessoal perguntando aqui novamente, precisa atualizar o horário aí pra gente. Atualiza aí o horário. Agora é 1h30 quase, hein? 1h30. 1h30, Eu tava tomando café, tava tomando café aqui, ó, da Starbucks, né, galera? Então, Starbucks aí que é uma empresa que qualquer lugar que você vai aí em São Paulo tem uma Starbucks também, né? Então, tava tomando café, mas acabou, né? Então, você vê, mais uma empresa que tá no dia a dia dos brasileiros que estão acompanhando a gente aí, quem gosta de Starbucks, né? 1h30 aqui. 1h30. Até tô pensando aqui, Joaquim, que a gente passava o contato do Daza pro Alex. Aí quando o Alex estiver acordando, ele já tem Já vai emendar. Corujão, é o corujão da bolsa? Então. O Alex, ele tem um horário meio virado. O pessoal perguntou também, essa é uma pergunta bastante comum. Como é que, assim, por exemplo, aqui no Brasil, vamos supor, eu tô começando. Até eu dei uma entrevista lá que tá no portal da BMC. Pegar o prêmio do BBB, né? Dentro de uma live dessa, a gente até consegue falar um pouquinho sobre investimentos alternativos, renda variável e tal. Mas dentro de uma entrevista, eu fui bem cauteloso e falei, vamos ali no CDIzão, porque só o CDIzão já dá quase, sei lá, um retorno ali mensal de R$10 mil, líquido já de imposto de renda. Uhum. E aí, para quem realmente está começando a investir nos Estados Unidos, né? Ou fora, internacionalmente, por onde começar? Que foi uma pergunta que alguém fez aí que desculpa, eu me perdi. Mas por onde começar? Porque a gente mesmo no mercado de ações tem aquelas ações ali, aristocratas de dividendos, assim, que pagam dividendos por 20, 30 anos. Né? Exato. Mas como que é a alternativa para realmente começar ETFs? Essa foi a pergunta que fizeram aqui. Exatamente isso. Então, assim, a pessoa, você que está aí vendo a live, não começou ainda, tem interesse, né? Primeira coisa, você vai ter que abrir uma conta, pelo menos, você tem duas formas, né? Eu sempre falo, sempre sou justo e falo. Você tem duas formas de começar a dolarizar o seu patrimônio. Primeira, com ETF no Brasil, né? Você tem lá o IVVB11, lembrando que não é indicação de compra, tá, pessoal? Eu só estou informando dos ativos, né? Para a pessoa ter um norte, né? Lógico. O IVVB11 no Brasil é um ETF, né? E ele vai replicar justamente, né, o IVV, né? Ele vai comprar a cota do IVV, que é um ETF que replica a Bolsa Americana. Por que às vezes o pessoal fala, não, mas Daza, hoje é que o IVVB11 está subindo, só que eu olhei o IVV e está caindo. Não deveria replicar? Justamente, mas o IVVB11, além de replicar a Bolsa Americana, ele também tem o dólar como fator, né? Então, se o dólar sobe, né, bastante, o IVVB11 ele acaba também ganhando. Então, se a Bolsa Americana sobe e o dólar sobe, ele ganha aí duplamente, né? Então, você tem essa opção, né? Mas aí você esteja ciente que caso você venda no futuro, você vai ter que pagar imposto de renda sobre, né, o seu ganho, né, de capital no ETF. E você não tem isenção, tá?
É por isso que eu gosto, assim, quando um investidor é de longo prazo, né, eu gosto de investir internacionalmente, justamente porque você vai acabar tendo uma isenção, né? O investidor que investe lá fora no ETF, ele tem isenção de venda, né? Ele consegue vender até 35 mil por mês, né? Ele vai ter que declarar, mas ele vai ter isenção, ele não vai pagar imposto sobre isso. E aí, exatamente, você vai abrir uma conta no exterior, caso você queira investir no exterior, uma corretora, como eu falei, eu utilizo a Evero, mas você tem outras opções que já está tudo em português, então você não precisa saber inglês para abrir a conta, já está tudo em português. Você faz um Pix, né? E no portalzinho, no site ou no aplicativo, você vai converter, né? Para o exterior, converter. Cara, você consegue fazer isso e tá com a sua grana no exterior, já na Bolsa Americana, em questões de minutos, né? Você fez o Pix, 5 minutinhos, fez o câmbio, o câmbio na hora, tem essa opção de fazer o câmbio na hora. Você faz o câmbio na hora e você já tá com o dinheiro na sua conta para investir no exterior, né? E aí você consegue, sem pagar corretagem também, começar a investir. Para quem está começando, não sabe nada, mas já quer, né, tá exposto, né? A Bolsa Americana, o ETF, seja o VO, né, ou o IVV, que eu acabei de falar, são 2 ETFs, né, que a pessoa pode estudar porque é a Bolsa Americana. Na média, é uma bolsa que ela apresenta sempre bons resultados, né? Mas é aquilo que eu sempre falei. É aos poucos. Todo mês você faz uma remessa, porque se você for querer colocar muita grana, aí você tem que olhar outros fatores, né? Mas com o ETF, eu acho que a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é dar uma olhadinha e estudar os ETFs. Agora, como é que... Só para dar uma aula rapidamente também para a gente aí, uma aula da Zarábia de imposto. Como é que é a tributação é? Porque também a tributação dos Estados Unidos acho que a gente conhece relativamente bem, mas e para você aí? Então, aqui para mim, por exemplo, eu, né, assim, na Arábia aqui não existe imposto, né? Então eu não preciso fazer essa declaração nenhuma, né? Mas quem está no Brasil e quer investir no exterior, né? Ela vai ter que declarar, né? Isso daí no IRPF. E aí os rendimentos, por exemplo, que ela recebe, né? A gente está vendo aí, tem empresas que pagam 4% de dividend yield em dólar, né? Tem REITs, né, que são como se fosse fundos imobiliários. Não é fundo imobiliário, mas a pessoa que procura uma renda, né? Você tem alguns REITs, né, que são empresas focadas no setor imobiliário, que pagam dividendos mensais também. Então, assim, você vai receber uma renda todo mês, só que em dólar, né? Então, girando na casa de 3, 4% em dólar. Ela vai ter que declarar isso, né? Ela utiliza lá o Carnê-Leão para fazer essa declaração. Eu não sei se o Marcos travou. Joaquim, travou para você ou não? Para mim, acho que travou aqui. Travou, deu uma travadinha. Mas acho que pode continuar aí, Eric. Pode continuar? Beleza. Pode. Então, essa pessoa que ela quer investir, ela também tem que saber como declarar, né? Então, ela vai ter que mostrar esses rendimentos no Carnê-Leão, né? Esses rendimentos também, ela não vai pagar imposto, ela paga 30% de imposto lá no exterior automaticamente, direto na fonte, né? Então, ela vai acabar pagando esse imposto. E aí umas pessoas também falam, mas aí, 30% em cima do dividendo, né? É muita coisa, né? Aí eu falo, é alto, né? Mas a carga tributária também nos Estados Unidos é menor, né? Então, assim, você acaba ficando elas por elas porque aquela empresa ela acaba lucrando mais. Ela acaba tendo um lucro maior. E esse lucro acaba voltando para você, né? Então eu acho que vai fazer parte, né, essa tributação. Mas você tem que declarar isso. E assim, não é difícil. Eu tenho até uma playlist, depois quem quiser, me manda mensagem. Eu mando uma playlist que eu fiz no YouTube mostrando passo a passo como fazer para declarar. Então, assim, nesse momento de imposto de renda, né? Quem investiu no exterior em 2021 vai ter que declarar, né? Mas não é nada de um bicho de 7 cabeças, não. É bem tranquilo fazer essa declaração, né? E a isenção, como eu falei, seja a venda de ETFs, seja a venda de stocks ou de REITs, você vai ter essa isenção de 35 mil reais mensais, né, na venda. Então, acho assim, né, a grande maioria das pessoas não vai estar vendendo isso, né? Então já vai estar muito mais tranquilo na hora de declarar. Caraca. Ô, Eric, antes de tocar num ponto de outros tipos de investimentos alternativos, que eu acho que a galera também está curiosa, também entendendo um pouco mais da sua história e tal, eu queria saber, assim, o que foi que te guiou e que te incentivou a entrar nesse mundo como praticamente uma figura pública dentro do mercado de investimentos, né? Ajudando pessoas, vivendo aí na prática esse mundo e passando esse tipo de conhecimento. Também queria entender
Exato, o que que te motivou e o que que você daria de dicas para as pessoas que também estão querendo entrar e querendo passar algum tipo de conhecimento e etc. Sim, antes de... Eu criei meu Instagram em 2019, né? Só que antes disso eu já tinha um blog, no Blogspot, tinha muito a Finansfera, que eram blogs, né, de pessoas anônimas que falavam do seu dia a dia, dos seus investimentos, né? Quando eu comecei a ler, eu comecei a ser ajudado, né? Eu estava pesquisando sobre fundos imobiliários, etc. E as pessoas que escreviam lá na época me ajudaram de alguma forma, né? Então, nesse momento, quando chegou 2019, eu falei, pô, eu já estou investindo no exterior há bastante tempo, né? Eu já estou tendo um pouco mais de conhecimento. Além de eu mostrar aqui os meus investimentos, eu vou talvez ajudar alguma pessoa, né? Primeiro eu fiz por parte mais de um diário, assim, no Instagram. Eu mostrava, tipo, eu tirava print mesmo, falava, ó, comprei isso, comprei aquilo, né? Em 2019 eu já falava, ó, comprei ouro, né? Na época eu falei, comprei ouro. Ouro é uma reserva de valor, expliquei o porquê, né? E aí ajudava uma pessoa, ajudava outra, né? O pessoal falava, oh, obrigado, não sabia, não sabia. Em 2019 ainda não tinha nem dado uma explosão assim entre os influencers de finança, né? Tava começando já, mas ainda não era o pico. Então, eu comecei a ajudar as pessoas, né? Isso me fez sentir bem. Pô, eu consigo ajudar o próximo, né? Então, vou continuar, né? E aí, sem pretensão nenhuma, continuo até hoje, né? Ajudando a galera. E principalmente na parte de exterior, porque eu sei que o Brasil está criando mais investidores, né? A gente está vendo o número de CPFs na Bolsa subindo. Mas aí, quando a gente fala de exterior, ainda a procura é muito baixa. Então, eu quero também trazer essa informação para as pessoas. Pelo menos eu quero que ela saiba, né? Que tem essa opção. Se ela vai investir ou não, aí a decisão é dela, né? Mas eu estou trazendo informação e aí ela pode aí tomar a decisão se faz sentido para ela ou não investir no exterior. Então, basicamente, é porque eu gosto de ajudar as pessoas, né? Eu tô aqui, ó, quase 2 da manhã, né? Amanhã eu tenho que trabalhar, né? Então, 8 horas, já tô acordando aí para antes, né? 7 horas acordando para ir trabalhar, mas eu faço porque eu gosto, né? Então, assim, pô, se eu tô ajudando a galera, tá excelente. E para quem quer começar, comece. A dica é comece, cara. Independente de crítica, claro que você tem que ter uma base, né, para você não falar qualquer coisa, mas também assim, errar faz parte, mas comece, né? Não fique com vergonha porque você tem medo de errar ou você não gosta de falar com a câmera. Eu não gostava de falar com a câmera. Aos poucos você vai melhorando isso, né? Então tem que começar. Quem quer começar, vai para cima e procura um nicho aí que as pessoas não falem tanto, né? Sempre tem alguma opção de investimento nova. Tá surgindo muita coisa nova, né? Como a gente vai falar de investimentos alternativos. Então, vale muito a pena você estudar e ver se tem algum nicho que ainda não tem muita exploração e trazer essa informação para a galera. Não, bacana. E assim, já aproveitando o gancho, né, falando de investimentos alternativos, a gente está vendo uma ascensão não só de valor, mas também de interesse aí nos últimos anos por criptomoedas e por criptoativos. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco até que ponto o investidor ele deve entender como alternativa, a que ponto se há algum tipo de preocupação, algum tipo de risco. Eu queria que você Sim. comentasse um pouco desse mercado, né? Exatamente. É muito bom isso daí, né? Foi um momento propício, até porque justamente hoje eu criei uma página de investimento alternativo, né? No mundo dos NFTs, né? Até coloquei nas minhas histórias assim, que eu vou começar a falar um pouquinho. Claro, tô aprendendo também com a galera, né? Mas a gente tá vendo que é um tópico, né? Que tá sendo muito discutido ainda. Mas é o que eu sempre falo para o pessoal que está investindo, tá, galera? A gente tem que saber separar, né, investimentos reais, né, ativos reais de ativos digitais. O risco é muito maior, né, porque você tem uma volatilidade muito maior e principalmente, né, é difícil você conseguir filtrar, né, o que é uma moeda promissora, né, de uma moeda que é um scam, que é um golpe, por exemplo, né? Uhum. Então é difícil. Hoje tem muita informação. Você tem todo dia saindo novas moedas, né? Você tem moeda meme que está subindo 12%, né? Porque o Elon Musk fez um tweet, por exemplo, né? Então a pessoa ela acaba deixando a emoção falar muito mais forte, né? E acaba se expondo, né, nesses ativos. E não é errado, né? Ela se expor a isso, mas ela tem que ter uma gestão de risco, que eu sempre falo, né? Pô, se você vai ter um portfólio, você tem grande parte do seu portfólio investido em bons ativos, ativos reais, fundos imobiliários, ações do Brasil, exterior,
nada te impede de você ter uma porcentagem para você ter ou em criptoativos, né? Até que BTC e o Ethereum são moedas um pouco mais consolidadas, mas mesmo assim tem essa volatilidade. Mas aí você pode também brincar com altcoins, né? Com NFTs que está surgindo agora bastante, né? Com tokens, né? E até mesmo outros tipos de investimento, né? Nos Estados Unidos você tem ETF de cannabis, por exemplo, você tem ETF de robótica, ETF de self-driving, né? Que é carros autônomos, por exemplo, que eu acho um tópico muito interessante. Então dá para você colocar esses tipos de investimentos alternativos na sua carteira, mas quanto maior a volatilidade, né, menor tem que ser essa exposição aí para você não ficar tomar uma surpresa de um dia para o outro, né? Eric, eu tô conferindo aqui em relação que aquele assunto que a gente falou lá no comecinho, né? Petróleo está indo bem esse ano, energia e tal. E o pessoal tá falando, cara, esse cara deve manjar tudo de petróleo, deve ter uma carteira de 150% comprado em petróleo, né? Que isso, não. Mas subiu bastante, né? No ano aqui eu tava dando uma olhada no ETF, tá subindo 12% no ano já, né? Enquanto a bolsa americana tá caindo, né? Então você vê como a diversificação é importante, né? Como é que você tá vendo aí? Você que tem informações privilegiadas aí? Os maiores produtores, exportadores. Tem uma sal de arango aqui perto de casa, hein? Eu já até filmei hoje lá nos stories, uma sal de arango aqui perto de casa. Tem. Que da hora. Legal, é legal. Você tá dirigindo a estrada, você vê tipo, os galpões, assim, você vê umas estruturas muito grandes, assim, da sal de aranco. É bem legal. Às vezes eu mostro pro pessoal quando eu tô na estrada, mas não sou eu que filmo, não, tá, galera? Tô dirigindo, minha esposa, ela filma. Mas, para ser bem sincero, eu não sou tão fã de empresas de energia, tá? Isso, Mas eu vi a necessidade de ter uma porcentagem, né, em carteira de uma empresa ou de um ETF de energia justamente para esses momentos, né? Justamente para esse momento onde você vai ter uma rotação, você vai ter um ciclo diferente, né? E aí você tem que estar exposto para você também não ficar perdendo tudo, né? Você vai estar sempre na média e no longo prazo esses ativos eles vão se balanceando. Então, aqui, né, também é uma terra que tem ótimas empresas de energia, né? Você tem Chevron, você tem ExxonMobil, são nomes enormes também, né? No Brasil você tem a Petrobras, claro que aí você tem talvez um risco maior que tem um governo com o dedinho na empresa, né? Mas você tem outras empresas muito grandes, muito boas, né? E não somente nos Estados Unidos, né? Eu, por exemplo, tenho uma empresa, quando eu fui escolher uma empresa de energia, eu pensei no momento, né? Mas eu também pensei, pô, será que tem uma empresa que também está posicionada aí para um longo prazo? Né? A gente está vendo aí todo mundo falando de ESG, está falando de redução de consumo de petróleo. Claro que vai levar tempo, as pessoas acham que vai ser de uma hora para outra, essas empresas vão quebrar e não é assim, né? Sim. Tem estudos mostrando que vai caindo ao longo do tempo. E aí eu acabei caindo numa empresa que é a Shell, né? Até o pessoal falou, você vai entrar na Raízen e tal. Eu falei, não vou porque eu já tenho a Shell, cara. Então, assim, eu fico exposto na Shell, que é uma empresa da Europa, né? Royal Dutch Shell, né? Que é dos Países Baixos, da Holanda, que não é mais, né? Acabou, ela tá provavelmente mudando aí para outro residência fiscal. E aí eu acabei escolhendo ela, né? Eu fiz uma análise, comecei aos poucos também, né? E, tipo, desde quando eu entrei nela, já tá com uns 50% de ganho, se eu não me engano. Porque ela tava muito baixa. Porque além de ser as empresas de energia, no ano passado, algumas estavam aí com uma oportunidade de entrada. Na Europa, demorou ainda mais para as empresas se recuperarem, né? Então, entre os pares, comparando com os pares americanos, eu vi que ela estava com um desconto muito interessante e ela está com um posicionamento muito legal para o longo prazo, né? Ela já tem, tanto que ela estava sofrendo pressão, né, do próprio país para ela já começar a ter algumas medidas pró-ambiente, meio ambiente. Então, eu achei interessante ela, né? E aí, por isso que eu acabei escolhendo a Shell. Mas você tem excelentes opções, tanto no Brasil, né, quanto no exterior, e eu acho válido sim ter uma porcentagem na carteira, né, em commodities. Porque se a pessoa já está no Brasil, ela já sabe que grande parte aí da bolsa em si, ela já é, né, de commodity. Então, eu acho bom sim ter energia, ou você tem uma de celulose, né, no Brasil tem grandes nomes, ou outro tipo de commodity que você acha interessante. Mas eu acho válido sim, sempre ter uma porcentagem na carteira. Só para entender também, como você fala assim, pô, aqui no Brasil,
A gente tem, pô, grandes empresas de commodities, e Petrobras talvez seja uma das mais, não só maiores, mas mais conhecidas, né, do mercado de ações. A gente Sim. consegue... É diferente da Vale, porque a Vale a gente acaba não vendo, ela no nosso dia a dia, a Petrobras a gente acaba vendo. Mas para vocês aí, duas perguntas em uma. Como é que é o perfil do investidor, né, da Arábia, no sentido assim, pô, o cara também compra ações, ou aqui a gente tem 4 milhões, chegando a 5 milhões, mas é um número pífio ainda, né? Mas É, como é que é essa relação com o mercado de ações, mercado de capitais aí? E segundo, tem algum viés? O cara só compra petróleo? Como é que funciona isso? só compra ouro, né? A Não. gente acha aqui que tudo é tipo, você tem o Rui das Neves tá aqui falando, acha que você tem um tubo ali no jardim do quintal e tal, né? Outro dia eu fui enterrar meu peixinho, né? Tinha um peixinho dourado aqui no É, aquário. Dei duas machadadas no quintal, vazou petróleo. Eu falei, caramba, velho, eu quero enterrar meu peixinho, não quero achar petróleo, né? Mas brincadeira à parte aqui, assim, os amigos árabes que eu conheço, eles não uhum, sabem nada de ações, assim, não sabem nada de ação, né? Assim, eu acho que ainda é muito primário aqui, né? Eu acho que as pessoas ainda elas não têm esse interesse em investir na bolsa, justamente porque você tem taxas de juros aqui muito baixa e também o imposto aqui praticamente é zerado para o árabe, né? Então, assim, 2017, quando eu vim para cá, eu não pagava imposto nenhum. Assim, eu ia na loja, comprava um iPhone, não uhum, tinha imposto. Não tinha imposto. E com o tempo começaram a colocar alguns impostos, né, para o estrangeiro. Então, eu vejo que o incentivo, né, do governo é para o cara empreender. E isso você vê muito legal. aqui. Uhum, Qualquer esquina que você vira tem uma loja de café, né? Aqui não pode álcool, tá, galera? O pessoal fica mandando tomar uma breja aí, mas eu não tomo, só tomo breja zero álcool, porque aqui na Arábia é proibido o álcool, então não tem bar, né? Se um dia abrir bar, aí sim o cara vai empreender pra caramba, né? Mas hoje você tem bastante loja aí de café. Então você vê que tem esse incentivo pra galera empreender, né? Muito uhum, forte. Então tá sempre com coisa nova, sempre trazendo empreendimento. E o árabe consome muito, principalmente assim, comida, os caras comem demais, né? Exatamente porque não tem álcool. Então os caras comem muito, né? Então é esse incentivo que eu vejo, né? Não é muita gente que investe, mas assim, como eu falei, a grande exposição assim, da bolsa em si está em real estate, né? Empreendimentos também, né? Mas através da bolsa ou empresas de energia, né? Mas acho que ainda o número é muito pequeno. Eu não sei qual que é a uhum. porcentagem. Vou até dar uma pesquisada para ver qual que é a porcentagem de CPFs, né, que existe aqui na Bolsa Árabe, mas não deve ser muito grande não, porque pelo que eu converso, ninguém entende muito de ações não, mas eles querem. Muito amigo meu já está interessado que eu falo da Bolsa Americana e o pessoal tá louco para começar a investir, né? Então, Uhum. tentar trazer informação pro pessoal daqui também. Muito bom. Então, tem um longo caminho aí, uma longa jornada. Pessoal, ô, Joaquim, antes de passar para fazer a última consideração, que já são 2 horas da manhã quase, Que isso. lembre de seguir também o Investidor das Arábia, investir aqui, seguir a Sara Invest, me seguir também. Então, seguir, pessoal, se não segue que está aí, segue todo mundo geral. Joaquim, faça a sua última pergunta também, que já o Investidor das Arábia está acordando, o Alex está acordando também. Alex. Manda o perfil do Alex depois aí, eu vou conversar com ele. Ah, ele é 24 horas, pode chamar assim. Ô, Eric, acho que um dos pontos aí que está mais em alta nesses últimos tempos, falando de investimentos alternativos, são toda a metodologia do Play to Earn, né? Então a gente está falando de NFT, a gente não está falando só do token em si, mas também como é que você ganha dinheiro jogando. Então, assim, eu queria entender um pouco de sua opinião, se quiser explicar um pouco pro pessoal como é que funciona, mas entender até que ponto isso não faz com que de vez em até muitas pessoas, talvez pela facilidade ou por achar que pode ser enfim, simplesmente uma brincadeira, acabam entrando nesse mundo, que tipo de risco estaria embutido, e a gente está falando, por exemplo, de investimentos que, assim, que hoje são acessíveis para crianças, enfim, para diversos tipos de pessoas que muitas vezes não sabem o que está por trás. Então, eu queria que Uhum. você comentasse das questões dos riscos e também da oportunidade desse novo tipo de investimento. Excelente, excelente. E é um tópico que tá bem discutido, né? Que é o P2E, né? O Play to Earn. Eu acho bem válido, né? A pessoa, ela
eu não sei se é um investimento, é isso que é complicado, né? Porque assim, você não tem um ativo real, então assim, e nenhuma base naquele token, né? Para falar, ó, é um investimento. Então por isso eu sempre falo assim, se você vai colocar um pouco de capital, né, em P2E, né, em Play to Earn, você pode colocar, né? Eu acho válido. Eu mesmo tenho alguns joguinhos que eu brinco, né? Eu brinco assim para ver como é que é. Mas eu sei que aquilo lá, se um dia para o outro, sabe, o site cair, né? Eu sei que eu tô tranquilo, né? Você vai ficar triste, mas você tá tranquilo. Você não colocou todo o seu dinheiro lá, né? Mas eu acho muito válido porque isso tá trazendo mais pessoas a pesquisar o que é, né? Trazendo mais informação para as pessoas. Mas você tem sempre os dois lados, né, da moeda, né? Você tem essa parte de informação, você tem essa parte de projetos interessantes, né? Que você pode sim ganhar e fazer um ecossistema. Mas por outro lado, você também tem, né, muitos golpes que vem acontecendo, né? Então, é difícil ainda você conseguir filtrar e saber qual que é uma moeda que vai se dar bem e qual que vai ser uma moeda que é um golpe. É muito difícil. Por isso que eu sempre falo, comece aos poucos, né? Veja que o projeto em si é difícil porque está sempre em inglês. Então, assim, a grande maioria das pessoas que investem nisso é porque ouviu um amigo falar e falou, pô, tô jogando isso aqui, tô ganhando. Ah, eu quero fazer também, né? Então você vai nessa onda. Fácil, né? Não tem problema, mas é aquilo. Sempre, né? Tem tem a opção de investir em ativos reais. Tá lucrando? Pegue um pouco desse lucro, coloque em ativos reais, vai utilizando isso como uma fonte de receita, né? Se continua o projeto, utilize isso como uma nova fonte de receita para você comprar ações, comprar fundos imobiliários. Essa é a minha estratégia. Eu estou investindo, eu estou gerando alguns lucros, e aí eu vou tirando isso e vou colocando, né, em ativos reais e sempre mantendo aí uma porcentagem que não vai afetar a minha carteira. Mas como você falou, o NFT, né, são os tokens não fungíveis, né, não fungível, né, então você consegue ter uma imagem que ela é única através de tecnologia blockchain, né, incorruptível, e que é uma arte, né, a gente está falando de jogos, mas também tem o NFT que é arte, a gente está vendo muitas artes sendo vendidas a milhões de dólares, né, e aí quem paga quem quer, né, então também é um mundo que está crescendo muito, né? Eu estou aprendendo bastante ainda, eu não domino isso. Já tem grandes nomes que dominam, né, o NFT. Eu não domino tanto, mas eu estou aprendendo e vale a pena assim, as pessoas estudarem um pouco mais, porque é um tópico que vai, né, cada vez mais crescer. Então tá bem no comecinho. Se o Brasil está aprendendo ações ainda, que eu acho ainda que o brasileiro consegue ainda aprender mais rápido NFT do que as ações, né? Porque ele acaba dando um esforço maior, já que ele está vendo que gera um retorno maior, né? Com tempo menor. Então, é válido as pessoas aprenderem, mas sempre olhar o ativo real, que é o mais importante no longo prazo. Uhum. Maravilha. Eu não sei se o professor Alexandre Cabral estava aí. Ele falou que tinha feito uma pergunta e eu acabei perdendo, Joaquim. Você conseguiu pegar a pergunta dele aí? Ele falou que... Ele perguntou por que a maior empresa da Arábia não está listada em BNO. Bolsa Americana. Isso daí foi... Cara, quando a Saudi Aramco ela foi listada, teve um burburinho, né? Onde ela seria listada. E no final das contas, o príncipe, que é o dono, né? Ele acabou decidindo não listar. Eu acredito que tenha sido por valuation, né? Eu acho que ele queria um valuation específico e aí eu acho que o mercado não ia atingir aquele valuation que ele estava determinando, né? E ele optou por listar somente na bolsa árabe. Mas eu ainda acho que haverá aí ADRs ou haverá uma listagem em outras bolsas, né? Não sei quando, né? Eu não sou amigo do rei, do príncipe no caso, né? Queria muito, mas eu não sou. Mas assim, eu espero que vocês um dia venham aqui para a Arábia, né? Porque é um país que está crescendo bastante, né? A gente está vendo até a própria Arábia Saudita entrar na Fórmula 1, né? Agora a pista da Arábia Saudita tá na Fórmula 1 e sim, um país tem muito potencial e o príncipe ele tá, né, focando muito em atrair o turismo e para o país não ficar tão dependente assim somente de petróleo, né? Então tá bem legal o movimento e espero que vocês um dia venham para cá, serão recebidos por mim. Aí vou buscar vocês junto com o Jurandir, que é o meu camelinho que tá aqui em cima. Que da hora. Pô, Eric, muito obrigado pelo tempo, né? Que isso. Está na hora de descansar, daqui a pouquinho tá na hora de acordar aí. Vamos marcar mais vezes aí, traga notícias também. Contem comigo. Pô, muito bacana ter essa conexão aí. Muita Obrigadão. cultura.
Parabéns pelo trabalho aí de novo e também a gente está 100% à disposição aqui. Obrigado, viu? Obrigado, Marcos. Pô, foi um prazer você ter me convidado. Valeu, Joaquim. Prazer e muito bom conhecer você. Contem comigo também, sempre que precisar, falar de exterior, alguma Com coisa assim, certeza. estou à disposição. Não liguem para o fuso horário, só me chamar aí que eu vou estar com vocês, beleza? Fechado. Tamo Valeu, junto. Eric. Valeu, Valeu, pessoal. Obrigadão, gente. Valeu, Joaquim. Obrigado para quem Valeu. está Boa acompanhando noite. aqui. Valeu, Brimos. Com certeza. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.